Alô papai, alô mamãe, alô Mesquitense Raiz. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Pod Kleber. Esse programa irreverente, divertido, denunciativo, comediante, articulado e muito engraçado. Às vezes sério também, né? Porque a gente também é sério. Mas uma coisa que a gente não abre mão. Toda terça-feira, às 20 horas, você e eu, a gente tem acesso a histórias maravilhosas, sempre com um convidado muito especial. É o caso de hoje. Aliás, hoje a gente tem 2 convidados especiais. Estamos recebendo uma visita ilustre aqui que já vocês vão ouvir. Conhecer vocês já conhecem, mas vocês vão ouvir um pouco da interseção da história dele com o Felipe, nosso grande convidado de hoje. Fique ligado, compartilha, finge que é fofoca e sai espalhando para geral, porque quanto mais pessoas souberem disso aqui, mais a plataforma entende que é relevante e distribui. Então nos ajude a crescer. Roda a vinheta aí. Tô aqui com o meu parça, Felipe Teixeira. O cara é brabo, viu? Tem 22 anos, Mesquitense Raiz. Sabe da onde? Lá de Jacutinga, meu irmão. Jacutinga, terra dos índios. Olha aí que coisa bacana. Felipe é ex-atleta nosso, jogou por Mesquita em 2017, foi vice-campeão dos Jogos da Baixada, jogando handball. Não jogava futebol, nunca foi bom de bola. Mentira, eu nem sei, tô de sacanagem contigo. Mas se achou no handball. Tanto que jogou em São Paulo, meu irmão. São Paulo, terra da garoa, né? Ali no interior, onde brota dinheiro e as equipes são bem estruturadas. Aliás, o Pinheiro quer levar nossos meninos, né? Quer levar nossos meninos, não vai levar, não. Segura a marimba aí. Bom, voltando a falar do Felipe. Felipe é filho do seu Denilson, da dona Cristiane. E atualmente joga lá em Kosovo, num clube chamado... Bom, vou fazer aqui um desafio. Você que aí que está assistindo a live, vê se você consegue soletrar o que eu vou dizer. Fuxitria, o nome do clube. Fuxitria. Falei certo? Falou sim, Fuxitria. Fuxitria. E jogou em Taubaté, né? Jogou 5 anos em São Paulo por Taubaté, que é um dos maiores clubes do país, né? Na modalidade de handebol. E ao seu lado, professor Heraldo Correia, meu amigo, parceiro de secretaria, a quem a gente aqui divide as angústias, as alegrias, as vitórias, as derrotas. A gente está aí firme no propósito desde 2000 e mamãe era moça, né? Heraldo coordena o nosso segmento do desporto, que a gente tem os esportes coletivos de handebol, vôlei e basquete, e os esportes individuais, xadrez e atletismo. A gente divide a secretaria por segmento para poder avançar mais, né, potencializar o trabalho. Então esse bate-papo de hoje vai ser um bate-papo muito especial. Aproveito para agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Me sinto honrado e lisonjeado em tê-los aqui para a gente falar um pouquinho do que a gente gosta de fazer, né? De promover a inclusão, de promover esporte, de levar política pública aqui sob a liderança do nosso prefeito Jorge Miranda, um ex-atleta entusiasta, um cara que está sempre aí para frente, vanguardista. Bom, sem mais delongas, muito obrigado, Felipe, e as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite, Kleber. Boa noite. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui falando um pouco na cidade onde eu nasci, né? Onde tudo começou, com o professor aqui, Heraldo, do meu lado, onde me incentivou bastante. Fala aí, Heraldão. Considerações iniciais. É importante estar aqui, Kleber, porque, primeiro, um prazer estar com todos aqui. Felipe na retaguarda, né? Toda a equipe. Lúcio Araújo, Yuri. Fernandinha. Porque a gente Juan. que já
tem experiência nisso, sabe que o que a gente faz aqui depende fundamentalmente do trabalho dos bastidores, né? Sim. Onde eles são mestres. E a vinda do Felipe aqui é a caracterização de que há muita importância no trabalho de longo prazo. A gente tem um trabalho de base na pirâmide esportiva, e no sentido de, primeiro, transformar as vidas, segundo, mostrar que um trabalho organizado, de continuidade, em qualquer lugar do mundo, tem resultado. E a gente está provando que Mesquita tem esse perfil, tem essa expertise. E o Felipe é o exemplo disso, quando lá em 2017, 16 comigo no Santa Mônica, né, começamos, 2015, depois com a iniciação do projeto esportivo Mesquita, ele como morador introduziu-se conosco nisso e foi o precursor do handebol aqui na cidade. Uhum. E aí a gente conseguiu o vice-campeonato numa cidade que naquela época não tinha histórico, nenhum né? histórico, no esporte como um todo, mas principalmente no handebol. Eu me lembro que foi a modalidade de abertura, né? Foi. Lá na arena, Na né? arena, exatamente. E a gente surpreendeu muita gente com o vice-campeonato. Já dava sinais ali de que as coisas estavam mudando. Iam ajustar. Então, na realidade, é um prazer estar aqui ao lado do Felipe, porque ele é um exemplo vivo de que um trabalho de longo prazo surte muito efeito, e durante o programa a gente vai dar os detalhes disso. Sim, Felipe, para quem não sabe, está eternizado no nosso muro, lá na ciclovia, né, perto ali da lona. Tem um rostinho lá dele lá. Na verdade, um rosto grande, né? Rostinho bonito. Tá lá com a gente, lá eternizado, naquela perspectiva do Revitalizar Arte Mesquita, de construir o efeito espelho e mostrar para você que está aí nos assistindo, que acha que não é possível. Fácil não é, mas é possível. Precisa coligar com gente bacana, que vai te incentivar, vai construir história e vai aí trilhando os caminhos para que você siga o teu rumo. É o caso do nosso querido Felipe aqui. Como é que foi parar em Taubaté? Para começar a nossa história aí, como é que foi? Então, eu comecei em São Paulo, foi em Sorocaba. Sorocaba. Cidade do interior. Uhum. Joguei lá 2 anos, 2019 a 2020. Aí quando começou a pandemia, eu voltei pro Rio de Janeiro, fiquei um tempo. E do Rio de Janeiro eu fui pro Corinthians. Aí joguei no Corinthians 1 ano, ganhei umas competições lá, alguns vices. E de lá o técnico de Taubaté, que é técnico da seleção, me viu jogando no profissional já e me chamou para integrar a equipe ano passado. E fiquei lá até ter a proposta para esse clube que eu tô atualmente. Entendi. E aí como é que é essa vida de, até para mostrar para a molecada aí, como é que é essa vida de atleta vivendo fora do seu habitat natural, né, digamos assim, longe da família, friozinho não, meu irmão. O interior de São Paulo é frio de verdade. Aqui, se garoar, já tá todo mundo de casaco. Pô, imagina lá, negócio de neve, né? Como é que é isso, cara? Viver longe da família, dos amigos, como é que é essa... Acho que essa é a parte mais difícil em ser atleta. É você viver longe da família, dos amigos, mudar totalmente sua rotina. Mas tu acaba se adaptando por um sonho que você sempre teve, de jogar essas coisas, e você acaba se acostumando. Por um bem maior, né? Exatamente. E como é que surgiu o interesse pelo handebol? Como é que surgiu o handebol na tua vida? Eu comecei em uma escola em Nova Iguaçu, pequena, Geração Feliz. Me viram que eu era canhoto, falava canhoto é ouro, vem pro handebol. Aí o professor Alan... O canhoto é ouro em tudo que é competição, né? Tudo que é modalidade, né? É interessante, Aí o professor Alan e o professor Pablo, que é o diretor do colégio Geração Feliz, me convidou para jogar handebol. Eu iniciei no handebol lá. Aí trabalhou os fundamentos, daí o professor Alan foi e me levou pro Santa Mônica para conhecer o Heraldo. Aí lá foi que realmente eu vi, aprendi o handebol de verdade, tive os fundamentos para conseguir chegar onde cheguei. Ampliou, teve mais profundidade na relação, né? Essa relação com Santa Mônica é muito legal, cara. Agora a gente teve aqui o professor Aurélio, né? Tem coisa de umas 3 ou 4 semanas. O professor Aurélio, uma figura fora de série, né? E essa perspectiva do professor Albano
de usar o esporte como... É um cara visionário, né? Tá muito à frente, usa o esporte como ferramenta e aí consegue agregar de uma maneira... 50 anos que ele faz isso. Já faz há 50 anos. A escola tem 55. Claro, mete bala. Uma coisa interessante é que o seu Albano tem uma história muito interessante para mostrar como é possível. O seu Albano chegou aqui com 12, 13 anos, português, foi ser entregador de titularia. Quem é antigo é que sabe como é que era, né? O cara andava na bicicleta, botava uma madeirinha aqui no ombro e os cabides ficavam distribuídos, né? E ele fez isso. Daí comprou o primeiro carro de táxi. Com alguns anos foi dono da rede de táxi e comprou a primeira escola, que era o antigo São Judas Tadeu, que hoje é o Santa Mônica de Bento Ribeiro, e tinha o famoso Jornal dos Esportes, Jogo do Jornal dos Esportes. É um jornal antigo esportivo, rosinha que tinha. Isso, me lembro. A família investia e ele, desde lá, a escola tem 55 anos, ele já dava incentivo ao esporte. Quando ninguém ainda tinha essa visão no Rio de Janeiro de investir no esporte como um dos pilares da transformação e da construção da vida dos alunos. E aí nessa pegada você tem hoje uma relação muito mais orgânica, digamos assim, pela proximidade, né? Uma coisa é Cascadura, né? Que é Bento Ribeiro, que são distantes para esse cotidiano escolar. Sim. Outra coisa é Nilópolis. Sim. Então, e a perenidade dessa relação, que já se constrói já há alguns anos, faz com que a gente tenha hoje condição de ter outros Filipes também Muito mais. né? Na história. Mas é interessante, Felipe, quando a gente vê assim, a gente tem alguns cases de sucesso, né, nessa linha. E para nós é motivo de muito orgulho, sabe? Claro que a gente não participou lá da tua iniciação, mas a gente tem um pedaço da tua história que é construída a partir daí. O Heraldo então muito mais do que a gente, mas o que a gente constrói hoje em Mesquita, enquanto política pública esportiva de alta performance, é a gente permitir que meninos que sonhem em jogar qualquer que seja a modalidade ou fazer qualquer que seja a luta, tenham a oportunidade de fazê-lo. Porque até então não se tinha essa visão profissionalizada da história, né? Era sempre, vamos aqui fazer uma oficinazinha, vamos passar um tempo. E não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é trabalhar realmente assim, vamos usar essa energia, esse potencial, que o menino às vezes nem sabe que tem. Aí é o olhar treinado do professor Alain, fala assim, porra, o canhoto é ouro, vou treinar esse menino, vou ensinar. E a partir daí você consegue descobrir vários talentos. Sim, hoje em dia, quando eu venho aqui em Mesquita, eu sempre vou na Vila Olímpica treinar com o professor Heraldo. Eu falo que aqui tem uma base de ouro com profissionais excelentes e que hoje em dia tem um investimento muito bom para chegar muito mais, ainda onde cheguei, ter muito mais perspectivas dos atletas da idade, entende? Você deu uma clínica lá para os meninos, né? Sim. Semana passada, não foi? Como é que foi essa experiência aí? É diferente, eu não costumo muito falar, ainda mais pra criançada, mas foi legal. E o pior é que ele foi tomado de surpresa. Né? Falei, pessoal, o Felipe vai dar... Pode ter a oportunidade de ter esse cara aqui, né? Claro, aproveitar o ensejo ali. Como é que é passar esse conhecimento aí pra molecada? É legal. É fácil. É fácil. É uma coisa que já normal do dia a dia. São atletas, querendo ou não, são jovens, mas eles são atletas, já têm mentalidade de atletas. E isso é muito bom. E é diferente porque, pelo fato do meu dia a dia ser quadra, casa, treino, casa, aí sair um pouco dessa bolha acaba sendo bom também. Aí você tem uma rotina, né? O que você trabalhou com eles? Um pouco de arremesso de fora, como segurar a bola, detalhes que lá na frente fazem diferença. E você percebeu a molecada ali com vontade? Sim, sempre perguntando muita coisa. Aproveita que o professor Heraldo tá aí,
que já puxa a orelha da molecada lá, ué, não é? Até hoje tá me perguntando as coisas no Instagram, algumas dicas. Ah, É da hora. bacana, ficou o vínculo, né? Muito legal, muito legal. E aí você cria, é isso que a gente quer. É isso. É criar o efeito isso. espelho. É isso. E assim, vira a grande referência, pô, quero ser igual o Felipe. Então, assim, esse é o matiz da situação. Por quê? Além de tudo, de estar hoje no alto rendimento, no berço do handebol mundial, porque a Iugoslávia, de onde surgiu o Kosovo, Iugoslávia hoje são 7 países, que eram um único país. E é considerado o berço do handebol mundial, né? A Iugoslávia estaria para o handebol como o Brasil está no futebol, né? Assim, tem uma cultura grande. Só que na verdade, aquela região toda, né? Mas a Iugoslávia sempre teve os melhores atletas tecnicamente falando. Entendi. Ela tinha um handebol como o Brasil tem no futebol, essa coisa da arte, né? E hoje, como na União Soviética também, quando dividiu o país em vários, quando um país coletivo, a União Soviética e a Iugoslávia, complexa, porque eles foram juntados na pressão militar, né? A ditadura. Então, quando eles tiveram a possibilidade de com a Glasnost, com a perestroika, separar, a Rússia acabou inspirando outros países a fazer o mesmo. Então, teve um movimento separatista. Óbvio que lá, enquanto grande, cada região tinha uma especialidade. Sim. A Ucrânia era basquete, né? A Montenegro era handebol. Quando se dividiu, esses países passaram a ser forças naquilo que a região era característica. Ginástica também muito forte. Muito forte. Então, ali foi a oportunidade de eles verem um cara de alto rendimento, morador da cidade, e a questão do efeito espelho. Ué, se o Felipe conseguiu, eu também consigo, exatamente. Né? E outra coisa interessante, até comentei lá, vamos dizer assim que 70% do que o Felipe falou, eu, Piero, Andrezinho, Paulo Célio, Rodrigo, todos os treinadores falam. Mas quando é falado pelo Felipe, entendeu? É diferente. É diferente. É igual quando a mãe fala, né? Não faz isso, não faz isso. Quando alguém chega, é a mesma Exatamente. coisa, mesma coisa. Mas é um efeito muito bom. E mexeu com os meninos, entendeu? Pô, legal. Como a clínica de sexta-feira, trouxemos o Emanuel. Emanuel é goleiro da seleção brasileira, agora parou de jogar, né? Mas tricampeão mundial de hand beach, titular, considerado um dos melhores goleiros do mundo hoje, já joga... Aliás, a gente tem até que divulgar isso, a gente nem divulgou ainda. Nem divulgou ainda. Então trouxemos ele na sexta-feira, ficamos de 8 às 13 na quadra, o dia do recesso, 60 atletas na quadra, 15 goleiros, meninos e meninas, goleiros Bacana e goleiras. Demais, E também nessa perspectiva, do efeito espelho. Com certeza, os garotos, os meninos goleiros e goleiras têm uma motivação a mais. Sim. Porque pegou, tirou foto. É questão do ídolo, né? É Funcionou outra muito. coisa, O Felipe, me fala como é que é um pouco mais, para essa molecada que está acompanhando a gente, como é que é o teu dia a dia mesmo, tua rotina. Como é que funciona a tua rotina? Tem que comer regrado, tem que dormir bem, esse tipo de coisa. Então, o jogar é a parte mais fácil. O negócio é essa rotina. Marmole. Essa rotina é o que você tem que ser sempre regrado, mesmo que você não queira, você tem que ser sempre regrado. Tem que comer nos horários certos, eu faço 2 refeições de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, no horário da noite, normalmente, quando eu estava lá. E é pesada não? A refeição é balanceada? Umas refeições rola um pra pão você... com manteiga não? Pode rolar, depende do seu biotipo, dessas coisas. No meu caso, eu tenho que comer muito mais. Porque é muito magro. Pô, exatamente. A gente podia fazer um negócio, arranca daqui e instala aí, né? Podia ter um negócio desse. Pô, seria muito mais interessante, não é? Normalmente eu faço 2 treinos no dia, academia e quadra, mas aí lá eu tava fazendo 3, fazia um treino específico de manhã na quadra, um treino na academia à tarde. Um treino tático, um treino técnico, isso. coletivo. E um treino mais musculação, essas coisas. Ah, entendi. Não é obrigado, mas acaba sendo para você melhorar. E é basicamente só isso, mas é todo dia, não tem final de semana, não tem direto. Dia de semana, todos os dias. E quando tá no meio da competição, o negócio fica mais intenso. Fica, você tem que regrar sono,
alimentação, tudo isso influencia bastante. Então, assim, você que tem sonhos aí, tem que pensar nisso também. Em quadra é a parte mais fácil, né? Em quadra é um filé do É o que a negócio. gente gosta de fazer, jogar. Jogar. Mas tem toda uma história, né? Tem toda uma história por trás que é importante para fazer esse processo rodar bem. Como é que você identifica hoje o handball, tanto lá na região, o Heraldo deu uma pincelada, como é que você identifica a qualidade do handball? Lá e aqui, comparando os dois lugares. Então, da onde eu estava, não diferencia muito daqui, da onde eu saí, a Liga de São Paulo Profissional. Tem os times fortes, tem os times mais medianos. E o que diferencia é a visibilidade, que lá tem bastante visibilidade, os jogos são televisionados na televisão, então você acaba... mesmo? Então aparece... É TV aberta? TV aberta. Que você aparece isso? TV aberta. O cara é artista. Aí, Lúcio. O cara é artista, rapaz. É outro nível. Aí, estamos com um artista internacional no Pod Kleber. Olha que coisa linda. Aí você passa para... As competições lá dão acesso a competições europeias. A gente classificou para a Europa League, para a fase da Europa League lá. Aí acaba tendo jogo televisionado para toda a Europa também, quando começar a jogar. Então... Quer dizer que se tu for passear na Espanha, por exemplo, tu vai ser reconhecido aí. O maluco que joga no Kosovo. Quase isso. Bacana, cara. Muito legal. Diferente daqui, né? É isso que você falava. Isso. O nível técnico é pareado, porém a visibilidade aqui, ela ainda não chega. Não chega. Porque no Brasil tem times bons, atletas muito bons, talentosos, mas não tem essa visibilidade, não tem acaba o investimento que lá tem nesse ramo. Pô, isso eu acho que perde muito também, né? Por que você acha que acontece isso? Eu não vou muito para essas áreas, mas acaba sendo por causa das gerências antigas, de acordo com o handball antigamente. Aí o negócio não fica bem desenhado. Isso. E o foco fica muito no futebol também. Muito. Acaba que uma coisa interessante que a gente tem aqui, cara, é que a gente identifica que o futebol, tanto de campo quanto o de salão, ele é só mais uma vertente. A gente tem meninos se interessando por xadrez, por atletismo, por vôlei. Isso é muito interessante. A última modalidade que a gente incrementou com alta performance, que a gente está começando esse trabalho, é um vôlei. E tá lotadão, cara. Muito interessante. Você dá uma oxigenada. Sai dessa perspectiva de trabalhar só o futebol, né? O que acontece? O Brasil hoje já não é mais um país de monocultura. Não é mais um monoesporte. E como eu vi hoje, eu vi uma entrevista, até o Lula estava falando hoje com... O Lula fez o primeiro live dele hoje com o Uchoa, Marcos Uchoa, que foi da Globo. Ele vai ser o âncora. Ele falou, o Brasil não é mais o país do futebol e não é mais extra classe, né? Os caras pesquisaram, estudaram e hoje o nível está muito parelho. E ele falou uma coisa interessante. O nosso país hoje continua sendo um exportador de jogadores jovens. Então, esses garotos, eles emprestam o talento deles nos outros países. Sim. Muitos deles são naturalizados e jogam por lá. O futsal os maiores clubes do mundo, as maiores seleções do mundo, tem sempre um brasileiro. Sempre tem 3, um lá. né? Sempre tem. Então, o que acontece? Essa questão que você acabou de abordar, que é muito interessante, é oportunização. Se Mesquita, né, lá 12 quilômetros quadrados, 12 mil quilômetros quadrados mais ou menos, pequena, cidade pequena, nós estamos conseguindo basquete, alto rendimento, handebol, alto rendimento, é porque oportuniza. O governo entende que isso é uma continuidade da formação. Você é socio-urbano, né? Eu vejo o seu Urbano e o Jorge, nosso prefeito, com a mesma perspectiva. Eles entendem que o esporte ele é transformador, é um suporte educacional também, porque quando o menino, né, Felipe passou por isso, ele percebe que ele está numa boa escola e o esporte é o âncora dele, e ele sabe que aí vem família, esporte
E escola, no entorno, essa formação ajuda. Aqui está acontecendo, e a gente não é só mesquitense, porque a gente não cercia o dia de ir e vir, a gente tem atletas de alto rendimento no nosso time que são moradores do entorno. O alto rendimento ele é excludente, por natureza. Por natureza. Ele Não é assim, não é esporte de social, parte escolinha, social, que aí você inclui, você trabalha com diferentes variáveis, né, diferentes biotipos e tal. A alta performance, não. Não. Você vai montar a equipe de acordo com o que deseja a comissão técnica e de acordo com o planejamento, né, com foco, com o objetivo. Então, Quando a nossa parceria começou com Santa Mônica, a gente fez Mesquita Santa Mônica, o campeonato estadual, a primeira competição foi em 2018. Tinha 2 jogadores de Mesquita, 3. Ele, Carlinhos, Joãozinho e João. Hoje, o nosso time cadete, 70% é de Mesquita. pô, isso é muito bom. No time maior, a gente tem uns 5, 6. As meninas todas são. O infantil, 70%. Então, isso é resultado do trabalho que começou em 2017 com a professora Lúcia e o professor Poncelli, né? E que a gente veio. Hoje a gente tem uma equipe muito mais completa em várias categorias e jogando várias modalidades, né? Entendi. A gente tem um desafio de manter essa régua nesse nível aí. Me fala um pouco como é que é a questão afetiva sua. Como é que fica o coração? Já Será que acostumei um pode pouco. falar? Será? Ih, rapaz, toquei na ferida, hein? Já acostumei um pouco. Acostumou? Sinto mais saudade da minha mãe, da comida dela. Ai, papai, mamãe. Mas fora isso. Garoto esperto. Aí. Malandro, fala aí. Felipe, e as europeias? As branquinhas lá, como é que olhos verdes? O pessoal é meio O estranho. pessoal de Kosovo é Tem bonito? um pessoal meio estranho, as comidas meio esquisitas, não tem? Bem diferente a comida. Bem exótico que eles meio não gostam muito não. esquisito. Mas Qual é a comida mais exótica? Fala aí. eles comem um kebab, é uma carne que eles misturam, uma carne moída que carne de alce com outras tipo lá. É bem, mesmo? bem Carne forte de a carne. alce. Aí. Caraca, bagulho doido. Eu não comia, eu comi uma vez pra nunca mais comer, Nunca só mais. frango e Aí o que tu come mais lá? Frango? frango. O ruim é que lá não tem uma variedade muito boa de comida. Então, eu comia mais frango, batata e normalmente quando eu comia outra coisa, eu comia pizza. Feijão não? Não tem feijão. O arroz é um arroz Esquisito. meio de risoto, aqueles arroz papado. Não gosto muito não. Meio estranho. Por isso que os caras ficam loucos quando chega aqui, cara. Culinária brasileira. O que eu falo do Pô, fala tu. Loucura, rapaz. o Brasil não tem país melhor que o Brasil em si, em relação à comida, clima, tudo. O Brasil é Outro nível, outro patamar, como diz Bruno Henrique. E eles ficam enlouquecidos, porque chega aqui a gente é diverso em tudo, né? E assim, e a quantidade de gostos e de possibilidades, pô, cara, só de carne tu tem uma infinidade. Eu cheguei do Pará ontem. Pô, lá em cima então, E lá comi açaí com peixe, muito bom, totalmente diferente. o açaí lá, eles falam que a gente come sorvete de açaí. assassina o açaí, né? Come Porque os caras sorvete ficam de boladão, açaí aqui. Lá eles batiam o açaí na hora, colocava lá no sacolinha lá, toma seu meio litro de açaí, vai lá comer com o seu qualquer peixe coisa, lá. É tipo molho, né? Diferente. Isso, come com farinha, é diferente. Pra tu ver, Brasil. É bem diferente. E essa necessidade de adaptação passa também pela língua, né? Pô, Como é que isso. tu se virou lá, né? Você tem que ser... Eles são muito consoantes, né? Lá, Também é assim, lá? lá eu tive bastante dificuldade assim no começo, porque o pessoal lá fala albanês e meu técnico falava, acho que era não sei nem o que ele falava, se era bósnio, porque ele era da Macedônia, era uma língua diferente. Caraca, hein? Então eles falavam isso e pra eu entender, no final de tudo eles falavam inglês, que eu também não entendia muito. Fazia gesto, era negócio de... Aquele jogo imagem-ação, né? Eles pediam lá Faziam? as coisas, as coisas assim, lá falava, tá bom, às vezes eu só entendia que tinha que fazer o gol.
Aí tu ia lá fazer o gol. Aí fazia o gol, às vezes não, aí ele me xingava lá na língua dele, eu não entendia. Pra mim, diferente. Foi difícil essa fase? Foi difícil? Agora você já tá entendendo tudo. De começo foi difícil, mas, como eu falo, pelo fato de ter uma boa base no handball, no Santa Mônica, com o Heraldo, aqui em Mesquita, foi essencial porque o esporte é universal. Se você aprende a jogar, Legal, você consegue jogar em qualquer lugar, né? E aí vai criando as referências a partir daí, né? Isso. As questões culturais, elas são um desafio. Aliás, até o segundo momento da nossa história esportiva aqui, a gente vai ter que pensar nessa linha de trabalho múltipla para os nossos atletas, né? É aprender o inglês, é fazer as visitas em outros lugares para aprender outras culturas, para se adaptar nesse mundo que é um mundo completamente novo. Normalmente você não está muito preparado, você é jogado lá e você tem que dar teu jeito aí. Tem várias histórias de jogadores de futebol, por exemplo, que o camarada é isso aí, o cara não entendia o técnico, não entendia nenhum jogador, não conseguia comer a comida. Ele não se adapta. Vários que a gente tem notícia. Essa é a pior parte. Para você ser atleta, você tem que conseguir se adaptar em qualquer lugar, em qualquer situação. Senão você não consegue realmente. E você hoje se considera adaptado? Considero sim, me sinto... Na cidade eu sou bem acolhido, o pessoal da cidade gosta muito de mim, pelo fato do esporte. Chegou eu e mais um brasileiro, e a gente meio que aumentou o nível do handball lá, o pessoal lá apoia bastante, vão ao ginásio. Então, a minha adaptação foi muito boa por conta disso. Legal. É famoso, viu? Falei que ele era artista. Aliás, aproveitar e te convidar, amanhã, 19h30, a gente vai receber a turma de Campinas no basquete feminino. Arena Sodier, a partir das 19 horas. Sodier, onde fica essa arena? Na Barão de Saluce, só não sei o número, bota aí, eu acho que é 255, mas é facinho de chegar, antiga metalúrgica. Lá tem uma arena linda, aí precisa se cadastrar, porque tem limitação de espaço lá, mas é um jogão, um jogo difícil para nós. A gente tá com um time na Liga Feminina de Basquete. Tá bem, tu tá acompanhando? Eu não tenho acompanhado muito, mas é maneiro. As meninas são... A gente tem a Tainá, né, cara? Tainá é titular da seleção brasileira, tanto do basquete tradicional quanto do 3x3. Então, a gente está num nível muito bacana. E é interessante esse papo, Felipe, porque quanto mais a gente consegue trabalhar a raiz das nossas questões aqui, dos sonhos, né? Mostrar que é viável, a gente tem várias experiências, mais ele se torna real, né? Mais é possível isso acontecer. Você pensa assim também? Eu penso, pra mim, isso aí é a maior verdade que existe. Você trabalhar ali quando criança, essa base, você mostrar que é possível, você apostar no sonho dessas crianças, que eles podem ser o que eles querem, porque isso é realmente o que é. Tipo, se você trabalha, tem um investimento igual o Mesquita tá tendo, você consegue, treinando, fazendo no meio do esporte, no meio do estudo também, tu consegue chegar onde você quer. É importante não deixar de estudar, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo muito bacana. Carla, lá do Circo Chatuba, acabou de ser campeã no torneio Caçulinha de xadrez, mesmo. Xadrez dentro da Chatuba, lá no circo, quando a gente tem lá a nossa oficina de xadrez. E a menina foi lá pro Rio, na associação de xadrez, na Cinelândia, foi campeã invicta. E regaçou todo mundo lá. É isso, cara. E hoje está estudando com a gente nessa parceria com Santa Mônica. Então, assim, essa menina não vai embora. É um talento que a gente conseguiu descobrir ali localmente e que vai embora. E ela tem 10 anos. Acho que é 10, 12. 10. 10 anos. 10 anos. Olha aí. Olha quanto de história ainda tem para trilhar. Pô, isso não tem preço, cara. E Kleber, ela começa a vida paralelo, escola, esporte. É isso aí. Entende? Isso aí. E uma menina que... Qual a chance que ela teria se a gente não ter o projeto de convênio
com essa visão que o governo Jorge Miranda tem, com a visão que o senhor Albano tem, que casados, nós estamos hoje atendendo 60 pessoas. É muita gente transformando vidas. Entendeu, Felipe? E o Felipe, Kleber, uma coisa curiosa, o Felipe demorou muito a acreditar que ele podia ser desse tamanho, entendeu? Por quê? Porque ele vivia em Mesquita, que não tinha essa característica. Nova Iguaçu, uma escolinha pequena. E eu vou falar isso porque as oportunidades que a gente tem profissionais, a seleção e outras coisas mais, a gente tem um conteúdo muito bom e estava numa casa que deu estrutura para nós, que era o Santa Mônica. Então a gente meio que criou. O Santa Mônica tem uma forma muito, muito específica de jogar. Nós temos uma forma muito específica de jogar. Graças às oportunidades da seleção brasileira, ter trabalhado com o Jordi, que é um dos maiores treinadores do mundo, que ficou no Brasil 2 temporadas quadrienais, né, no projeto olímpico brasileiro. E aí a gente conseguiu, guardar das proporções, obviamente, criar um modelo de treinamento e que isso faz com que o atleta que passa por essa experiência, se ele vai, vou dar o caso específico do Felipe, ele foi para São Paulo, o cara falava dos processos táticos, técnicos, eu sei. Ele não tem dificuldade de se inserir. Tem o caso do Fred também, nosso aqui, que foi convidado para participar, convocado para a seleção brasileira de base. Aí o treinador top brasileiro, que hoje está no Pinheiros, com a saída do Jordi Washington, assumiu. Aí ele falava assim, precisa fazer exercício tal. Brasil inteiro convocado. Aí ele perguntava e olhava, quem sabe fazer para puxar o aquecimento? Aí o Fred levantava o dedo. Quem sabe fazer isso? E o Fred, né? No bom sentido, tá, pessoal? Bandido. Lá de Anchieta. Lá das cabeceiras. Já foi criando liderança. 1,93m. Finta pra fora e pra dentro, igual um cara de 1,80m, 70. O cara ficou maluco com ele. Me ligou. Heraldo, quem é esse moleque aqui? O moleque tem 1,90m. Aí ele falou, Heraldo, cheguei lá, aquecimento, eu que dava. Rolamento, parte. Então vai. Ficou líder do time. E um bandido. Queria nada com a escola, queria nada com nada. Mas o que acontece? Estava pronto. Aquela velha história, né? O sucesso é uma composição entre a oportunidade e a competência. Sim. Às vezes você tem competência, a oportunidade não vem. Às vezes você tem oportunidade, não está pronto. A competência não foi. Ele estava pronto, preparado na hora. E o Felipe demorou a entender. Eu falava para ele, não sei se ele lembra. Felipe, tu tem 1,90m, canhoto, joga para dentro para fora, tá aprendendo toda a base, você vai longe. E aí, demorou. Podia ter ido muito mais longe, acredito eu. Mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, não adianta também se emocionalmente não está preparado, aí chega, vai bater, vai voltar. Acho que é um processo mesmo de construção, que o mais importante hoje é ter a clareza do processo. Ainda é menino, né? Ainda tem muita história ainda, né? Até que idade joga um profissional de handebol, mais ou menos? No Brasil, né? Quando você fala, é difícil falar em profissionais. 35, por aí? Assim, profissional no Brasil de handebol são pouquíssimos lugares. Uhum. São Paulo alguns, Paraná alguns, mas é muito pouco profissional, né? Geralmente eles dividem com outra atividade. Uhum. Mas no Brasil o cara joga bem até os 30, 32. Por aí. Né? Na Europa mais ou menos isso também? Também, eu acho que na Europa isso aí até 35, 36 anos. Ainda dá para render bem. Pô, ainda tem história ainda aí, cara. Tem muita história ainda. E uma coisa interessante é que, por exemplo, ele quando chegou nas estruturas, ele não teve dificuldade de se adaptar. Eu estou falando da quadra. Porque ele falou da dificuldade do idioma, não é? Sim. Mas quando o cara pega o lápis lá e o quadro imantado, pronto, acabou. Tá resolvido. E aí segue, né? Segue bem. Pô, muito legal, Felipe, muito legal. Última pergunta, pra gente caminhar aqui para os nossos... Aliás, eu nem perguntei, né? Se você quiser mandar aí seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões, pode mandar aí pra gente. Participa com a gente desse bate-papo muito legal que a gente está tendo aqui com o nosso atleta Felipe Teixeira, de handebol. Felipe, qual foi a situação mais difícil que você enfrentou até agora na sua trajetória esportiva? Trajetória esportiva,
em relação a jogando. O que você quiser responder. O que foi mais difícil? Pra mim foi em relação a Taubaté, onde eu tive alguns problemas pessoais e acabei ficando meio mal e tive que pedir ajuda para alguns familiares, amigos, como Heraldo, e conseguir voltar a ter gosto pelo esporte, ter gosto pelo handball. Criou até uma distância. Isso. Entendi. Mas aí que bom que conseguiu superar, né? Assim. E qual foi o momento mais prazeroso? Foi jogando lá em Vústria, porque lá foi onde eu tive a maior experiência com torcida. Lá eles são realmente fanáticos. O pessoal entra na quadra de balaclava, torcida organizada, estende bandeirão e... É mesmo? Vive realmente? Vive. Lá é sinalizador na quadra, bomba do seu lado explodindo e... É mesmo? O clima é forte. Pesado, tu tá perdendo o jogo, às vezes invade o vestiário. É mesmo? Complicado. Caramba! Mas no esporte tem isso aqui no Brasil. Derruba técnico, faz... Que maneiro, cara. Muito legal. Então você aí que nos acompanha, segue o Felipe. Fala o teu Instagram aí, Felipe. Felipe com 2 P's, .teixeira77. Coloca aí fixa aí nos comentários. Fala o teu Instagram aí também, Heraldo. Heraldo Correia Souza Filho. Pequenininho o Instagram do Heraldo. Eu queria falar uma coisa interessante aqui nesse ponto, que é o seguinte. A gente, quando o Felipe estava aqui, a gente tinha aí 30 atletas. Juntamos, catamos. Hoje nós temos perto de 300 atletas. Só no handball. Só no handball. O garoto de 10 anos, 11 anos hoje está experimentando coisa que o Felipe foi experimentar com 15. Né? Que isso é a história que o esporte e o governo nosso tem. Exatamente. Tem um legado esportivo gigantesco. Mas outra coisa importante é que esse menino está tendo a oportunidade de conhecer esses fundamentos, né? Com muito mais tempo, tem muito mais tempo de desenvolvimento, né? Sim. Do que ele teve. Então, quando a gente traz o Manuel para falar, traz o próprio Felipe, o Daniel, que também esteve lá conosco, né? Conseguido gordo mais nada. O cara hoje está com 1,93 m, com 100 quilos, é uma massa, deve ser, vai disputar o final do Campeonato Paulista. Então, assim, e eu queria aproveitar a oportunidade, já que normalmente o pessoal do handball vai estar buscando esse programa, é que a gente tem lá nossa atividade lá na quadra na Vila Olímpica de Mesquita, toda terça e quinta de 2 às 5 da tarde, com o trabalho de base. Você que tem filhos a partir de 10 anos, você menino e menina que estejam vendo, os mesmos treinadores que formaram o Felipe estão lá. Continuam lá, isso aí. Professor Santos. Foi até agregado mais gente. Mais gente. Aí agora nós temos o Rodrigo, Piero, Paulo Célio, professor Luizinho, o André estagiário. Então existe hoje muito mais perspectiva de crescimento, né? Então eu te convido você a levar até a nossa quadra lá, toda terça e quinta de 14 às 17, e as segundas, quartas e sextas, o alto rendimento também funciona de 14 às 17, mas aí já para você que já domina. Já tem aí a comissão, né? já tem esse olhar. Aliás, eu queria estender o convite, Heraldo. Na verdade, não pratica esporte em Mesquita quem não quer, né? Exatamente. Porque a gente tem nos nossos polos todos, aproveitando esse jabazinho, claro. A gente tem tanto o esporte de alta performance, quanto os esportes de participação, os esportes escolares. Aliás, a gente tem os jogos estudantis acontecendo aí. Começa agora? Começa agora essa semana. Amanhã começa o Fut 7. Quarta-feira, Amanhã começa o Fut 7 na Vila. Então, pratique esporte. A gente tem a Vila, a Praça PEC, a Escola de Circo, o Tênis Clube, a sede da Secretaria. E a própria Arena Sodier é nosso trabalho de base. Sodier, o basquete base é lá. A Roberta Silveira, a nossa vôlei, a base é lá. Então, a gente está muito bem servido. Algumas escolas também. De luta e de xadrez nas escolas. Exatamente. Então a gente tem as escolas também. Então não pratica. Aqui, tá molezinha hoje, Felipe. Na sua época era mais. O negócio era mais osso duro de roer. Hoje está mais suave, já tem material, já tem comissão técnica experimentada, tem uma galera boa aí, tem as competições acontecendo, a gente tem mais estrutura. Então o esporte deu uma encorpada, tá mais musculoso.
embora as pernas ainda estejam pequenas. A gente está com o corpo grande, com as pernas pequenas, mas está muito bacana. Então, não deixa de praticar. O nosso corpo é uma máquina. Falo isso para que eu consiga me escutar também, né? E a gente tem que exercitar o tempo todo. Não tem jeito, faz parte do processo. Então, aproveitando o ensejo, que rufem os tambores. Quinta-feira, dia 15 de junho, a gente lança mais um programa. Fica ligado nas nossas redes, vai ser pelo YouTube e vai se chamar Papo Raiz. Uma proposta diferente, muito legal, tá muito legal o programa. A gente já fez aqui algumas prévias, então é diferente desse aqui, é uma outra pegada. Então fique ligado, a gente vai anunciar nas redes aí o horário direitinho, o canal, tudo bonitinho, mas vai chamar Papo Raiz. Aliás, vou até convidar o João Felipe. Felipe, tá convidado, né, Lúcio? Pode convidar o Felipe? Tá convidado para o nosso Papo Raiz. É outra pegada, é outra parada. Depois eu te explico. Mas é isso, Felipe. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo aqui. A gente vai fazer em Jacutinga, ali no campo do Cruzeiro, uma estrutura muito interessante lá. Na praça, vai construir um prédio ali entre a praça e o campo, vai fazer uma estrutura de cursos que a gente tem ali e vai fazer um sintético no campo, com arquibancada, com estrutura. É um projeto muito legal. Aliás, eu esqueci, cara, que ele era de Jacutinga. A gente podia ter trago as imagens aqui do nosso projeto. Mesquita da Manhã. A gente depois bota aí para vocês aí que tiver interesse, manda aí um comentário pra gente que a gente mostra para vocês. Então, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho pela sua ilustre oportunidade aqui de falar com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite, como eu falei, sempre um prazer estar aqui conversando com você e aqui na cidade, falando para todos os moradores e ouvintes. E pode contar comigo sempre quando estiver aí, pode convidar que eu vou estar aí. Maravilha, maravilha. Heraldão, as suas considerações finais aí. Eu acho fundamental que a gente deixe essa marca. Começou em 2017 bem embrionária e hoje o Felipe é mais um exemplo de que um trabalho de longo prazo, organizado, com os profissionais adequados, onde haja respeito. A nossa linha de conduta aqui é disciplina. A gente educa até às vezes, passa para as famílias do quanto é importante que ela cobre, que o menino esteja no horário certo, né? Hoje a gente tem um grande parceiro que é o Santa Mônica. Eu vejo uma perspectiva muito grande da gente crescer ainda mais. Mas, obrigado, Felipe, parabéns, entendeu? Tenho um orgulho gigantesco de ter participado um pouco dessa formação, especialmente no que tange as responsabilidades, os compromissos e acreditar sempre no nosso potencial. Sucesso. Valeu. E você que está aí, compartilhe, comente, participe com a gente. É sempre um prazer tê-lo conosco e uma honra. Muito obrigado à melhor equipe desse país. Obrigado à minha família. E vamos dar honra a quem tem honra. Um forte abraço. Valeu.